Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Mais um podcast. Nós estamos aqui hoje com uma pessoa ilustre. Mas antes, se inscreva em nosso canal e sua sede regional Chapecó. E hoje nós estamos com ele que é pai, que é marido, ele que é pastor da Eira Church, aqui do Passo dos Fortes, pastor Valmiro. Tudo bem? Tudo bem, pastor André, os meninos, Deus abençoe vocês, é uma alegria estar aqui. Somos vizinhos aqui, né? É verdade, a alegria é nossa, pastor. Geriel, né? Que Deus abençoe. Bom dia, pastor André, bom dia, pastor Valmir, prazer estar aqui para conhecer um pouco da tua história. É isso aí. Gente, nós vamos fazer um pouquinho aqui, um pouco diferente, descontraído, tá? E eu já começo aqui falando com o pastor Valmiro. Pastor Valmiro, qual foi uma das maiores experiências que o senhor teve na sua caminhada pastoral, ou seja, como crente, né? Como seguidor de Jesus? Muito bem, são vários momentos e muitas situações, mas sempre algumas marcam. Nós tivemos uma história... pastor André, vocês que nos assistem, um pouco pelo caminho da dor também. Uhum. A minha esposa, a pastora Maristela, nós tivemos uma convenção na Colômbia. Certo. E no retorno nós demoramos aproximadamente 50 horas para chegar em casa. Meu Deus do céu. E foi um período de atraso de voos e de escalas, enfim. E nesse período ela pegou trombose. Meu Jesus. Aí nós voltamos e ela começou a ficar mal e consulta aqui, consulta ali, não descobria. 9 dias depois que nós estávamos em Chapecó, foi constatado trombose. E o médico disse, não sei como você está viva. Olha então só. Foi um período de muita fé, de muita oração e de muita dependência de Deus. É verdade. Mas nessa hora que a gente vê que Deus ele nunca abandona os seus filhos, ele nunca abandona aqueles que buscam. Então foi uma experiência, porque nós tivemos que lutar contra a própria medicina. Entendi. Lutar contra, às vezes, os questionamentos das pessoas. Mas Deus ele honrou e hoje ela está completamente curada, liberada para fazer o trabalho e a obra de Deus. São processos, né, pastor Valmiro? São processos que eu sempre falo que a nossa vida ela é feita de ciclos, né, de processos. E eu posso imaginar que nesse período aí que foi passado, foi um período difícil e de dependência de Deus, né? Dependência de Deus. Que Depender bom. dele. E saber que ele não abandona os seus filhos. Não. É preferível, como eu falo, é preferível passar o deserto com Deus do que viver no manancial sem Deus. É verdade. Pastor, e como que o senhor conheceu Deus? Como que o senhor conheceu a Jesus Cristo e começou a seguir? Isso já faz uma caminhada de 27 anos atrás. 27. Nós morávamos numa outra cidade, São Lourenço do Oeste, aqui próximos. São Lourenço do Oeste. Aí eu vim para Chapecó para estudar. Vim solteiro ainda. Vim para estudar. Aí eu fui morar com meu irmão, que era já cristão, e ele começou a falar do amor de Jesus para mim. Isso há 27 anos atrás, solteiro, vim estudar, fazer curso depois. E aí eu comecei a conhecer a palavra. E assim, pastor André, vocês que nos acompanham, eu falei que eu nunca fui membro de banco. Aham. Eu não era nem convertido e nem batizado, mas eu estava trabalhando na igreja. Tu vê que isso é um chamado, né? É um chamado. É um propósito, é um chamado. É verdade. E que bacana, pastor. 27 anos atrás. 27 anos atrás. E aí o senhor não sempre estava em função, sempre trabalhando. Sempre trabalhando. Isso não era nem, como eu falei, nem batizado, nós estávamos trabalhando na igreja, atuando, organizando, cuidava da cantina naquela época, eram sistemas um pouco diferentes, Sim. 27 anos atrás. Aí tinha os programas de rádio, nós ia fazer os programas de rádio, enfim, era muito, ia para ministrar lá na penitenciária, na época, né, tinha os momentos da penitenciária. E o que o senhor pode dizer sobre essa transição, essa mudança de 27 anos para cá? Mudou muito, assim, muitas coisas. O mundo muda. A cada 7 dias, a cada 7 horas, o mundo muda, né? O senhor pode dizer que talvez aquela palavra que a Bíblia diz assim, que o amor de muitos se esfriou? Será que se encaixa? Será que não? Olha, pastor, eu acho que ela pode se encaixar sim. Uhum. Porque há 27 anos atrás, as pessoas, ela parecia que elas se convertiam realmente e elas permaneciam.
Certo. Aquelas pessoas, boa parte estão. Hoje há uma transição muito rápida, sabe? Elas vêm, mas muitas vezes algumas pessoas, infelizmente, vêm por necessidades ou por algum anseio, e quando elas alcançam isso, talvez elas param a sua caminhada. Não há um período de uma conversão genuína, muitas vezes. No nosso tempo, não. Não tinha tempo ruim. Não tinha chuva, não tinha frio, não tinha cara, era pé e a gente ia. O senhor pode dizer que talvez hoje... Geri, você tem que... Geri, você tem que... Senão nós vamos... O senhor pode dizer que talvez hoje... Não sei, eu vou falar assim um pouco de mim, Sim. né? Que talvez seja um status hoje ser evangélico, ser cristão no Brasil. Muitas vezes nós falamos, hoje ser cristão ele tem que ser um estilo de vida. Tem que ser uma marca, sabe? Não é eu vou na igreja, não, eu tenho que ser a igreja, eu tenho que ser um cristão, sabe? Então eu vejo como um estilo de vida, ser cristão hoje. É bem hoje, sinceramente, eu falo porque eu também na realidade, né, nasci num lar cristão. Então eu vejo essa transição aí que o pastor está falando, é uma transição, né? É óbvio que hoje nós estamos num período de muito mais informação do que antigamente, né? Até pela internet, né, Geri? Hoje a informação ela chega rápida, né? É sobre isso que o pastor falou, de status, de ser cristão. Eu vejo que antigamente, tu ser cristão, crente, como falavam antigamente... Era até motivo de chacota na escola, quando você era criança. Aí agora virou tipo um status mesmo. Ficou... Agora a religião do momento é ser cristão. E as pessoas talvez dizem que são cristãos, mas não são, não tem a conversão genuína, como o pastor falou. Fica, em alguns casos, quase uma modinha, né? É bem isso mesmo. Mas, pastor, falando um pouco aqui também, né, a quem nos assiste, falar um pouco sobre vida pastoral, né? Sobre vida pastoral. Como é ser um pastor, suas coisas boas e também as suas... não posso dizer coisas ruins, porém, né, mas a diversidade, dificuldades, né, que um pastor passa. Olha... como eu falei, pastor ele tem que ter um chamado. Não é eu quero ser pastor, eu quero pregar porque eu acho bonito estar lá em cima. Não. Eu sempre falo, amigos que estão aqui, que a parte de você subir no altar e pregar talvez é a parte mais fácil. É a parte mais fácil, você tem É verdade. O mais difícil é você administrar uma igreja. Quando eu falo em administrar, em todos os sentidos. Sim. Administrar situações, administrar uma família que está sendo destruída pelas drogas, pelos vícios, administrar uma mãe que está chorando porque o filho, às 2 da manhã, o filho não chegou em casa. Então, são situações muito difíceis. Não sei se a gente enfrenta. Mas, por outro lado, é um privilégio. Sim. Você cumprir esse chamado. Por outro lado, você vê uma família sendo restaurada, isso não tem alegria. Sabe? Não tem preço, não né? Tem preço. Não tem preço. É verdade. Sabe? Você vê uma família transformada, um lar transformado, um pai mudando de vida, né? Um jovem voltando a sonhar, um jovem voltando, sabe, a ter sonhos. Como nós estávamos falando, que em alguns casos é modinha, mas como Deus falou para Elias, você não está sozinho, tem mais de 7 mil. Então tem aquelas pessoas que talvez querem ainda, mas tem aqueles que querem servir a Deus. Tem ainda os fiéis. Tem os fiéis, né? Ainda. É verdade. Que você vê que eles querem servir a Deus. Então ser pastor tem esses desafios. Mas muitas vezes, e aí o pastor fala uma coisa muito interessante, né? E eu entro no gancho aqui, que às vezes as pessoas acham que é fácil ser pastor, ou aquela brincadeira de sempre, né? Aquela brincadeira de sempre, eu sempre falo, eu vou falar aqui dos meus filhos, né? Teu pai trabalha no quê? Não, ele é pastor. Tá, mas e ele trabalha no quê? Mas o pastor, eu sempre falo que ele trabalha muito mais do que um trabalho secular, porque não é 8 horas. E eu vou dar um exemplo aqui. Ontem, né, nós saímos aqui do culto, já era 10 e pouco e tal. Mas isso era 00:30 e pouco, meu telefone toca para auxiliar um relacionamento, um casamento que estava, né? Aí, pastor, pode vir aqui. Então, o pastor não tem hora, o pastor não tem um dia específico, né? Ele está pronto
para atender, né? Então, é por isso que o senhor falou, é um chamado. Né? Tem que ter um chamado, tem que ter uma vocação. Não é simplesmente por querer por status, porque senão você fica um tempo, aí passou e você vai fazer outra coisa. Essa questão pode, como o pastor sempre fala, o altar também é lugar de usar talentos, né? Tem gente que às vezes não tem o chamado, não tem a vocação, só tem o talento, tipo, tem uma oratória boa, tem o poder de convencimento. Como tu tá falando, ele pode durar um tempo, atrai uma multidão, mas como ele não tem o chamado, não tem a vocação, ele não vai conseguir cuidar daquele povo, vai se dispersar de novo, né? É verdade. Vai um ponto e para. Se você, tudo que você vai querer fazer forçado, no próprio trabalho secular ali fora, se você vai trabalhar, forçar, por exemplo, por um salário, ou até por status, porque os pais quiseram que você fosse, você não vai ser feliz. Você não vai ser bem-sucedido, você não vai ter alegria. Aí o trabalho vira um peso. Né? É verdade. Vira algo pesado, cansativo. Quando você faz algo prazeroso, sabe? Quando você faz algo que é um chamado, que está dentro de você, não importa as dificuldades, você vai fazer com alegria. Você levanta, como o pastor André falou, à meia-noite. Eu no sábado que passou, não nesse agora, no último, era muito frio, temperatura baixíssima, estava quase, eu acho que 3, 4 graus. Verdade. Era 2:30 da manhã, me ligaram do hospital. Olha. Disseram, pastor, vem aqui, a minha mãe assim, tá. Nós saímos da cama, 2:30 da manhã, chegamos até se ajeitar, chegamos lá no hospital, era 3 horas praticamente. Deu tempo da pastora entrar e orar, sabe? A pessoa... Então, isso é bom, quem está nos assistindo, né? É perceber essas situações pastoral que às vezes o pastor vive, né? O pastor, ele sente na pele. Eu posso dizer, eu sei que o senhor é pai, né? Às vezes deixar do momento familiar, enfim, né? Para atender, né? As pessoas, as ovelhas, né, pastor? E sobre isso, alguns pastores até acabam se perdendo, porque abandonam muito a sua família para cuidar o reino, para cuidar das pessoas. Então, nós temos que ter esse equilíbrio também. Mas acontece. Acontece com a gente, às vezes deixar a família para atender as outras. Porque a gente acaba se doando, né, pastor? Se doando, amando as pessoas, sabe? Então, o pastor é muito mais do que você está fazendo uma igreja. E falar nessa questão aí, pastor, há muitos pastores que às vezes os filhos não estão na igreja. Ou eu gostaria que o senhor também comentasse um pouquinho sobre essa questão, ou nós conversarmos sobre isso. Alguns pastores, por essa questão não saber dosar, e os seus filhos nasceram num lar cristão, mas hoje não estão na igreja. E isso acontece. E muito, pastor. Ele muitas vezes porque o pastor tem aqueles momentos que eu falo, difíceis, de choro, e os filhos acabam percebendo isso. Percebendo muitas vezes o pai abatido, o pai preocupado, o pai não descansando, a mãe, a pastora, enfim. E muitas vezes eu já ouvi isso de filhos dizer, eu não quero ser pastor. Eu não quero passar o que meu pai ou minha mãe está passando. Eu não quero isso para mim. Sabe? Porque por essas dificuldades. Mas com o tempo, né, Deus vai trabalhando e bom você ter uma família que serve a Deus. Tem esse lado também de ver o sofrimento que é de ser pastor, até o cara vai dizer, não, eu não quero seguir esse caminho, mas também tem o que o pastor estava falando, que você às vezes cuida mais ao redor do que da sua família mesmo, né? Sim. Porque é o teu chamado de ter que buscar as ovelhas, ter que tratar elas. E outra, só entrando, o filho de pastor ele tem que ser perfeito. Para a sociedade ali fora, o filho do pastor tem que ser perfeito. É verdade. Ele não pode ter um deslize, ele não pode ter uma palavra fora. Senão já vem falando, o filho do pastor. O filho do pastor. É o filho do pastor que está correndo na igreja. É o filho do pastor que está assim. E tem outro detalhe, porque eu fui filho de pastor, né? Desde os meus 9 anos de idade, fui filho de pastor. É mais ou menos da seguinte forma, pastor Valmiro, Geri, que o filho de pastor, se ele está junto com um outro e os dois fizeram alguma advertência, alguma situação ruim, qual que é o culpado? O filho do pastor. O filho do pastor. Viu? E tem uma outra situação. Tem 5 pessoas ali, o filho do pastor é o culpado. E tem outra situação, o filho de pastor não tem nome, tá?
Não, filho de pastor não tem nada. Uma situação... Filho de pastor. Eu fui pregar em Francisco Beltrão, uma certa vez, e aí eu cheguei, não, agora vamos receber o filho da pastora Marise. Então, o filho de pastor... Não era o pastor André. Não. O filho da pastora Marise, né? Mas essa transição, não só também com o filho de pastor, nessa situação que foi comentado, mas também o que eu vejo, e é bom relatar, pastor Valmiro, que às vezes filhos de crentes. Então, eu vejo, pastor, que a igreja ela precisa priorizar a criança, adolescente, todas as faixas etárias, né? Mas uma das questões, orientação aos pais, nós levamos os filhos todos os dias na escola. Mas às vezes, eu não vou levar o filho hoje na igreja, vou deixar com a avó, vou deixar... Tem que trazer filho para a igreja. Filho tem que estar na igreja. Né? Porque o que vai acontecer? Às vezes também, até eu comentei muito sobre, às vezes, o pecado da murmuração. Há pessoas que estão dentro da igreja e infelizmente a murmuração, eu não gostei disso. E aí traz para dentro de casa, os filhos ouvem. E aí, mais tarde, quando eles começam a adolescência, e aí a psicologia da religião vai dizer que, né, junto com a psicologia, entre os 12 anos, começam a se perguntar o porquê disso, por que eu tenho que ir para a igreja, aí começa a questionar algumas coisas, começa a se afastar, e aí perde o filho pro mundo. Joga, na realidade, ele pro mundo. Joga. Não, o filho tem que estar na igreja. Como tu falou, se ele vai 5 dias no colégio, por que não pode vir uma vez na igreja? Exato. E outra, Jerry, né? Isso. Jerry, pastor André. Lembra? Eu sou um pouco mais velho. É nada. Mais vivido. Viu mais o pastor Valmiro aqui brincar aqui. Ele só tem mais experiência, não que ele é mais velho, não. O cabelo já está mais ralo aqui. Que tempos atrás, quando nós convertemos, a gente dizia, as crianças é a igreja de amanhã. Sim. A criança não é a igreja, a criança é a igreja, eu vejo a criança é a igreja de hoje. De hoje. Um dia eu vi que um pastor falando que, um líder que, se na igreja não tem criança fazendo bagunça, virando umas cadeiras, alguém tem que pegar umas lá fora e trazer para dentro da igreja. A criança é a igreja de hoje. Coisa boa. E hoje tem muitos programas para crianças, né? Os cultos deles, as crianças. Não, e hoje é muito... Elas são uma igreja. Né? Hoje as igrejas também têm se doado nesse sentido, né, pastor? Creio que lá na sua igreja também. Tem, né? Professores, espaço kids. Então as igrejas, elas também têm se doado, se aperfeiçoado, né, nesse sentido. Então os pais têm que abrir a mente. E eu vou dizer aqui um fato, pastor, que eu sou fruto das salinhas de criança da igreja, porque se eu não tivesse ali, eu não tivesse recebido o ensinamento do pai, da mãe, da igreja, olha, não, você tem que ir e tal, deixasse a mercê, talvez hoje eu não estaria aqui. Eu vejo que isso é uma junção, né, pastor? Tipo, a igreja faz a parte dela e a família tem que fazer a parte dela também, como tu estava falando. É o exemplo que arrasta a pessoa, né? Exatamente. Aqui na igreja ele é ensinado uma coisa, e daí chega em casa o pai tá murmurando, o pai tá reclamando. O que ele vai aprender? O exemplo, né? O exemplo do pai dele. Não adianta falar e dar um exemplo diferente do que ele está falando. Porque assim, pastor Valmiro, se tratando de pessoas, sempre vai ter diversidade. Sempre. Né? Sempre pessoas. Sempre vai ter diversidade. São pensamentos, ideias... Né? Cultura, pensamento. Meu Deus do céu. É que num casamento, pega duas pessoas totalmente diferentes e joga dentro de uma casa. Dentro hoje, que as casas são cada vez mais pequenas, com 30 metros quadrados, hoje é uma família que sendo constituída ali dentro, bota duas pessoas diferentes ali dentro. Eu fico pensando aqui, se não tivesse o Maria da Penha ou alguma coisa nesses dias, iam se embolar tudo, porque, né? Ou se não tivesse o domínio próprio, né? O Espírito Santo. Nessa questão ainda das crianças, eu vejo que talvez os pais deveriam vigiar um pouco e resolver os problemas dele
afastado da criança. Ah, isso é fato. Isso é essencial. Isso é essencial, pastor Como Valmir. pastores, hoje eu converso um pouco mais com pastores, a gente nunca tenta não passar. É claro que alguma coisa eles pegam porque eles conhecem a gente, é filho, então eles dizem muitas vezes, mas a gente sempre tenta, né, não passar para eles, ou não conversar quando eles estão próximos ouvindo, né? Porque eles não entendem algumas coisas, né? Ainda são outra cabeça, né? Então tem que cuidar disso. É verdade. Eu acho assim que tem que ter o desliga, né? É da mesma forma se a pessoa que está no trabalho tem os seus problemas lá no trabalho e aí traz o problema do trabalho para casa. Vai falar, esposo, meu dia hoje foi assim, meu patrão, meu supervisor, o filho vai ouvir e ele não está totalmente interagindo. Não. Então ele vai pensar que, meu Deus, o pai está trabalhando no pior lugar. E uma das coisas é o mal do século. E o Brasil está no ranking aí, lá em cima, sobre a depressão, né? Sobre essa questão da depressão. E o que é isso? É o relacionamento, gente. Deus nos oportuniza todos os dias com o nosso ar que nós respiramos. E aí, nós passamos uma pandemia há pouco tempo. Uma pandemia que muitos compraram oxigênio e não foi barato. E Deus nos oportuniza todos os dias com um novo recomeço, de nós começarmos a recomeçar a fazer aquilo que nós fizemos errado, a fazer o correto. Né? Então... Deus, ele é Deus de recomeços, né? Como tu falou. Deus é Deus de recomeços. Então todos podem recomeçar. Exatamente. Vocês que estão nos assistindo, você pode recomeçar. Você pode recomeçar na tua vida com Deus, você pode recomeçar a tua vida de oração, você pode recomeçar no teu casamento, você pode recomeçar com os teus filhos, na tua empresa, nos teus sonhos, sabe? Deus é Deus de oportunidades e de recomeços. É verdade, é verdade, é verdade. Vamos lá, Geri. Pastor, me permite Mas só com certeza. Às vezes, quando eu passo na frente da sua igreja, está escrito lá, Eira Church, igreja em células. O senhor poderia falar um pouco mais sobre esse trabalho em células? Muito bem. Nós estamos trabalhando já vai para quase 10 anos, né? Com a visão celular, igreja em células. Então, assim, é chamada visão celular. A gente segue bastante os princípios de Atos dos Apóstolos, a igreja primitiva, no templo e nas casas. Então, esse trabalho de acompanhamento de famílias. Então, durante a semana, nós tem os líderes, né? E eles estão atendendo as famílias. Lá na casa, grupos pequenos. Células são grupos pequenos, né? Que formam o corpo. É o menor, né? Menor estrutura, mas que forma o corpo. Então, a gente trabalha com isso. Você consegue, no nosso entender, claro, cada igreja ela tem um chamado e ela tem um propósito. Claro. Sabe? Então, nós tentar atender as pessoas, aconselhar elas, orientar elas, sabe, lá na casa, num discipulado, muitas vezes individual, numa consolidação, sabe, no individual, que no culto, muitas vezes, você não tem isso, né? Você não consegue perguntar ou interagir no culto. Não consegue abranger, pastor. Então, na célula, você consegue, muitas vezes, atender a necessidade mais específica da pessoa. Ou uma palavra de motivação para ela. Não, Deus não está orando. Deus vai mudar a tua vida, sabe? Jesus vai mudar a história do teu casamento. Então, a célula, no nosso entender, a proposta da igreja, da Eira, é ter esse atendimento mais próximo das pessoas. Chegar onde o pastor não chega, talvez, na pregação. Porque alguns falam, né, pastores, que uma igreja com 100 pessoas, o pastor já sozinho, ele já quase não consegue atender. Porque são muitas demandas, são muitas outras coisas hoje, né, que sobrecarregam. Então, a célula vem para isso, para aliviar até a carga do pastor e para atender mais conversa específico. Também é diferente, né? Conversa então, diferente. Culto, a liturgia do culto e a liturgia tu fazer uma reunião na casa da pessoa. O que nós estamos fazendo aqui, basicamente, seria como uma célula. A gente está trocando ideias, conversando. Verdade. E quanto tempo de pastorado? De pastor titular vai para 10 anos. 10 anos. Eu fiquei durante 16, 17 anos lá, servindo a Deus, atuando, mas não como pastor titular. Entendi. Né? Era auxiliar. Enfim, hoje, 10 anos como pastor titular em tempo já integral. E 27 anos de cristão. De cristão. Já vi de tudo um pouco. Já morei dentro da igreja. Mas conte um pouquinho sobre isso, pastor. Como é que está o nosso tempo aí, Marco? Tá quase? Você tem que avisar. Tá. Então mais 5 minutos aí, pastor. Contigo. Vamos lá. Não, a gente tem as histórias, né? Quando eu falei que eu caí dentro da igreja. Quando eu falei no início rapidamente, né? Que eu vim para Chapecó e o meu irmão morava na igreja.
E eu fui morar com ele. Uhum. Então eu trabalhava num depósito de bebidas. Uhum. Num depósito de bebidas lá em São Lourenço. Vivia em cima de caminhão, levando bebida, cachaça, para todo lado. Aí Deus me tira de lá e me traz para Chapecó e eu vou morar dentro da igreja. Olha só. Literalmente dentro da igreja. Aí foi um chamado de Deus. Eu agradeço a Deus hoje pela vida do meu irmão e que me trouxe e que me ensinou a falar. E hoje o seu irmão Hoje o meu irmão, ele serve a Deus lá em Florianópolis. Mas é crente. Crente, mas hoje ele não é pastor mais. Entendi. Sabe? Mas ele serve a Deus lá em Florianópolis. Ah, que bênção. Pastor, eu fiquei curioso de saber qual foi o propósito que o pastor veio para Chapecó. Estudar o que o senhor veio para estudar? Qual eram os seus planos de Deus? Mudou eles? Mudou. Eu vim para fazer concurso público, porque eu tinha um sonho de trabalhar em serviço público. Portanto, eu fiquei 20 anos no serviço público. Sabe? Eu fiz concurso, eu passei, mas eu vim para Chapecó antes do concurso. Eu vim para Chapecó, a minha ideia era concurso público. Sabe? Me especializei, fiz cursos preparatórios, enfim. E aí saiu um concurso, eu fiz e passei. E eu fiquei 20 anos nesse trabalho, no concurso público, trabalhando como servidor público. Mas, sabe, eu posso dizer que foram 20 anos assim, trabalhando por salário. E por uma coisa que eu tinha dentro de mim, eu quero ser funcionário público. É que nem antigamente, né, as pessoas... o pai queria que o filho fosse trabalhar num banco, por exemplo. O meu filho trabalhava num banco, meu filho trabalhava no serviço público. Parecia um status. Mas não era algo que me satisfazia. A ponto que quando chegou 20 anos, eu fui pedir para sair, eu me exonerei muito, porque nesse tempo eu tinha muitos amigos lá dentro. Eles diziam, mas não, mas você vai sair, Valmir, você vai largar 20 anos de carreira. Ou daqui a pouco você pode se aposentar. Eu disse, não, sabe, esgotou, chegou num tempo. Deus tem um outro chamado, um outro caminho. E aí transicionei e comecei a servir a Deus na era. Precisa ter decisão, né? Decisão. É por isso que eu falo o seguinte, gente, Deus não chama ninguém frouxo. Entendeu? Deus chama de pessoas posicionadas. E é dessa forma aí mesmo. E o pastor Valmiro mostra isso. Né? Como o pastor Valmiro estava falando, ele tinha... vamos dizer assim, um comodismo no serviço, né? Você tinha estabilidade financeira, você estava tranquilo. E o chamado pastoral, muitas vezes você não vai ter isso. Porque é uma incerteza, como um empresário. E eu larguei, não, no meu caso, não para assumir uma igreja formada. Uma igreja que ia ser formada. Nós alugamos um porão e nós começamos com 5 pessoas e ficamos mais de mês com 5, 6 pessoas. Nós começamos praticamente do zero, né? Viu? E esse mais de mês aí, pastor, o senhor chegou a se perguntar, será que era de Deus? Com certeza. Com certeza. Fez essa pergunta, o que eu fui fazer? No quartinho secreto, com certeza, com certeza. Mas daí sempre porque é um processo, né? É um processo. É a mesma coisa uma mãe, para ganhar o filho é 9 meses. Porém, ela também se pergunta, Senhor, será que vai vir perfeito? Será que não vai vir? Mas quando assim, pastor André, quando nós fizemos algo que é de Deus, a gente sente que é um chamado, não fica um fardo. No momento, claro, a gente questiona. Como um pai de família talvez questiona, como uma mãe talvez questiona situações que está passando. Mas quando ela tem a convicção que ela está fazendo algo certo, e ela está fazendo algo que agrada a Deus, Deus sempre vem e fortalece. O Espírito Santo sempre vem e fortalece a gente, e a gente levanta a cabeça e vai para frente. É verdade. Hoje a igreja está andando, graças a Deus, assim... Temos muito caminhado e vamos juntos nessa caminhada. Eu sempre tenho brincado aqui que o pastor Sede, nossos amigos, nossos irmãos, vamos juntos. Glória a Deus, o pastor Valmiro é o homem forte aqui do Paz dos Fortes, Vila Real, líder. É bênção de Deus esse homem. Pastor Valmiro, suas considerações aqui ao nosso podcast. Nós queremos agradecer a sua presteza, a sua amizade, o coleguismo. Pastor Valmiro, eu conheci ele e tenho... sabe, uma grande admiração, um grande apreço pela vida dele, família e ministério, né? Fica aqui dito. E pastor Valmiro pode dar as suas considerações finais e também falar aí o seu Instagram, tá? Fica à vontade. Obrigado, pastor André, obrigado, Gélio, obrigado, menino, obrigado a Isocede, essa igreja. Eu falei que tenho pastores amigos. E eu e o pastor André, nós nos conhecemos num caminho ou numa história que muitas vezes não se formam muitos amigos. É né? verdade. Que é um outro assunto, que é uma outra área, que foi a área ali, a área mais... cidadania. Né? Nós nos conhecemos e nós se tornamos grandes amigos. Verdade. Então você pode ser amigos.
Pastores hoje, o pastor de uma denominação, de outras, não pode ser inimigos. De jeito ou nenhum. adversários. Não, são amigos, trabalhamos juntos. Nós moramos aqui perto, as igrejas são próximas e trabalhamos juntos. Servindo a Deus juntos. Então, muito obrigado. Deus abençoe vocês. Uma alegria, um prazer estar aqui com vocês. Eu sou pastor da Eira Church, aqui do Passo dos Fortes. Então, aqui bem pertinho aqui, nós estamos no mercado, em frente aí o mercado Alberti. Tem o Instagram da igreja, que é Eira Chapecó. O meu é Valmiro Carniel, @Valmiro Carniel. Siga lá e Deus abençoe. Vai estar aqui embaixo, tá, gente? Vai estar aqui embaixo, aqui na descrição aí, você pode seguir, tá? Obrigado mesmo. E sempre estamos à disposição para estarmos juntos conversando e ajudando as pessoas ali, ajudando as famílias. Esse Brasil que tem futuro, esse Brasil que tem solução, né? Que vai crescer e vai ser bênção. Amém. Eu creio. Prazer enorme conhecer o pastor e saber um pouco da sua história. Deus abençoe, pastor. Obrigado. Prazer estar aqui. Deus abençoe.